Glória a Deus. Quem está feliz, Senhor, nessa noite? Aleluia. Como o pastor falou que nós temos muito motivo para nos alegrarmos por estar na casa do Senhor. E a Bíblia fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos, Ele se encontra presente. Então eu creio como a Bíblia que o Senhor se faz presente aqui neste lugar. E é tempo do Senhor falar em nossos corações. Sabemos que a palavra de Deus, ela é soberana. E cremos que até hoje o Senhor tem nos fortalecido, até hoje o Senhor tem nos fortificado, nos privado, nos guardado. Então devemos ser gratos ao Senhor. Seja grato a Deus por tudo, como o pastor Felipe falou aqui da vida desse jovem de 20 anos. E é bem verdade que Salomão ele fala que é melhor você estar num velório, que ali você vai sair consciente das coisas acontecendo, do que numa festa. Porque a gente paramos para analisar e entender o significado real da nossa vida, que é como sopro, como o Senhor soprou. Hoje eu vou ser bem sucinto na palavra, algo que Deus colocou no meu coração, que se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Desde já eu louvo a Deus por essa oportunidade, agradeço ao pastor Felipe por confiar mais uma vez. Deus abençoe, meu irmão. E em todo tempo eu creio que o Senhor está no controle, na direção de tudo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 em diante. Aleluias. Esperar os irmãos abrir a palavra, vai estar podendo ler. Glória a Deus. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Amém, igreja? Tem um amém ainda ou todos acharam? Glória a Deus. Então diz assim a leitura do Senhor: e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória a Deus. Quem crê nessa palavra? Aleluia. Essa palavra ela é soberana, irmãos, porque a palavra de Deus ela deixa bem claro, que quando Paulo ele escreveu essa palavra a Timóteo, ele já estava no seu momento que ele estava preso. Naquela época, Paulo, ao escrever essa carta ao Timóteo, ele estava sendo impedido pelo imperador Nero de pregar e levar a palavra do Senhor Jesus Cristo. É bem verdade que a Roma naquela época era um império muito grande, vamos comparar nos dias atuais como se fosse uma potência igual aos Estados Unidos. Então a Roma ela estava muito forte e o evangelho de Deus crescendo. Então nisso eles prenderam Paulo numa cela, deixou ele carcerado. Foi onde que ele começou a anotar e mandar algumas coisas ao seu filho na fé, que assim ele chama de filho, Timóteo. E é bem verdade que Timóteo ele era um obreiro. Mesmo sabendo que ele era novo, Paulo sabia o que ele tinha, e o que ele produzia para algo que iria além. Então Paulo ele escreve a Timóteo mostrando a ele para que ele não venha esmorecer, para que ele não venha desviar ou parar pelo caminho, mesmo ele não tendo tamanha sabedoria pelo intento que ele estava vivendo naquele momento. Mas Paulo ele começa a falar: Timóteo, eu escrevo essa última carta, porque essa foi a última carta de Paulo escrita para alguma igreja ou para alguém ou uma pessoa, Então ele começa a escrever a carta falando a respeito para Timóteo, que naqueles últimos dias ia acontecer tempos difíceis. No capítulo 3 relata que nos últimos dias iriam homens virar amantes de si mesmos, nos últimos dias irão pessoas não amar mais ao próximo, que nos últimos dias a verdade ia se desvalecer, a mentira ia prevalecer. Então Paulo começa a mostrar em Timóteo para ele não desanimar, independente que tudo aquilo estivesse acontecendo, ele continua perseverando na palavra
palavra, que ele continue doutrinado na palavra, que ele continue consciente naquilo que o Senhor o tinha chamado e colocado. E assim, ele começa a falar: Timóteo, que desde a sua meninice não venha deixar as sagradas letras. Como se diz, Paulo sabia que Timóteo, ele era ensinado na palavra desde criança. Como a Bíblia ensina também, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando crescer não desvie dela. Então hoje também devemos aplicar a essa carta uma verdade, que fala ao meu e ao seu coração. Entendemos que a palavra de Deus, ela é soberana, ela é a bússola, ela é aquela que vai nos mostrar, vai nos orientar, vai nos direcionar e apontar para onde devemos seguir, e entendemos que Timóteo, ele começa a se deparar com certos tipos de dificuldade naquela época, algumas delas que se chamam intimidade, que Paulo fala com ele: não seja tímido, não tenha medo das falsas doutrinas, continue perseverando na verdade. E hoje eu quero trazer aqui, as escrituras sagradas são úteis, primeira coisa que a escritura sagrada, elas são úteis para ensinar, é bem verdade que em Salmo 119, versículo 2, ou verso 2, diz assim: dos teus juízos não me apartei, porque tu me ensinastes. Então o salmista, ele deixa bem claro que os mandamentos do Senhor, que a verdade do Senhor, o aprendizado do Senhor, é algo que tem que ser sempre em nosso coração. Não podemos apartar da verdade, não podemos sair da verdade, porque a palavra de Deus, ela é a verdade, e quando a verdade ela entra em nossa vida, a Bíblia fala que rios como de águas vivas, ela flui de dentro de nós. Então devemos entender que a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta na terra, ela é o manual de Deus para nossas vidas. Hoje podemos aprender que ao ensinar, ou manual, todo mundo quando vai comprar um celular, ou que seja um tablet, ou um notebook, ele vem com o manual, ensinando como deve cuidar, ensinando como deve limpar, ensinando como deve manusear. Assim é a palavra de Deus quando se trata de ensinar, ela é um manual. É bem verdade que nós iremos usar a palavra de Deus aqui na terra. Uma das coisas que tem mexido comigo muito esses dias, que eu ouvi que nós não iremos precisar da palavra de Deus lá no céu, porque o próprio verbo que se fez carne, ele já está presente lá. Então devemos usar a palavra de Deus aqui na terra, porque ela é o meu manual, ela é o seu manual, o qual vai te dar o direcionamento e vai te mostrar: ei, aqui é a verdade, não, aqui é a mentira, aqui é o ensinamento, que é a palavra de Deus que nos mostra. Devemos estar fixados na palavra. Aleluias, devemos fortalecer na palavra de Deus como manual, devemos a cada dia mais se aproximar a Deus, porque a Bíblia, ela é bem clara, que fala que pode passar os céus e a terra, mas a sua palavra, ela não passa. O manual do Senhor, a bússola do Senhor, ela é perpétua, irmão. Por isso que é tão importante o culto da palavra, que ela é até um dos pilares da nossa igreja, que é a palavra de Deus, que é a unidade, a visão. Então devemos ter o cuidado da palavra do Senhor, devemos ministrar a palavra do Senhor, devemos exercitar a palavra do Senhor dia após dia. O segundo tópico que eu quero falar a respeito da palavra, que a escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para redarguir. É bem verdade que o significado de escritura e inspiração de Deus, ou a palavra que traduzida do grego, ela significa theopnetos, que provém de Deus, palavra grega, theos, que significa Deus, pneu, que significa respirar. Então entendemos que, sendo assim, a palavra de Deus, ela é respirada por Deus. Esse é o significado no original do grego, Então quando falamos da palavra, é a mesma coisa de Deus estar respirando algo novo em minha vida, é Deus estar respirando algo novo para a sua vida, é Deus trazendo fôlego daquilo que não existe, a existência, porque através da palavra, Ele tudo criou pela tua palavra. Devemos firmar a cada dia mais na palavra. Glória a Deus. O segundo tópico é corrigir. A palavra de Deus, ela nos corrige. Em Hebreus 12:6 diz: porque o Senhor corrige o que Ele ama, e açoita a qualquer que recebe por filho.
Esse é o verdadeiro amor de um pai. Ele corrige quem ele ama. Nós que somos pais ou mães, não vai ver o seu filho fazendo algo errado e não vai chamar a atenção. Você vai mostrar para ele: ei, não faça isso, não é por aí. Porque você sabe, se você não corrigir, futuramente, como diz o ditado, né, lá popular, o mundo corrige. Se você não corrige seu filho, ele pode seguir caminhos no qual não foram ensinados para nós. Então a palavra de Deus, ela corrige, porque o Senhor, Ele corrige quem Ele ama. Às vezes, se você está pensando: ah, mas o Senhor está me corrigindo, eu não sei o porquê que tantas pessoas vêm e me corrigem. Meu irmão, o Senhor te ama, por isso que Ele está fazendo algo na sua vida, por isso que Ele está cuidando de você. É o amor de Deus para a sua vida, é o amor de Deus sendo revelado através de você, porque Ele está te preparando para algo novo, Ele está te preparando para a posição que Ele vai te elevar, posição de honra, posição de autoridade. E às vezes necessária, precisa de um ajuste. Às vezes nessa posição precisamos que Deus nos ensine, que Ele nos orienta, e que por fim Ele nos corrija. Não é bom ser corrigido, é ruim. É ruim quando você é corrigido, quando você é chamado a atenção. Mas quando a correção vem do Senhor, que é para melhorar a sua vida, melhorar a sua trajetória, meu irmão, lá na frente você vai falar: como foi bom aquela correção, como foi bom aquilo para a minha vida, como eu comecei a ver de uma outra forma, de outro ângulo. Porque Deus corrige quem Ele ama, Deus, Ele cuida de quem Ele ama. O terceiro ponto: capacitar. A palavra de Deus, ela é útil para nos capacitar. Efésios 4:11 vai falar: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento para o ministério da edificação da igreja. A palavra de Deus, ela nos capacita. Ele levanta uns para apóstolos, ao quem o Senhor dá-lhe uma responsabilidade, muitas das vezes de abrir igreja, de enviar aquela que cuida, aquela que zela pela igreja. É alguns dons, alguns que o Senhor levanta para ser chamados, para o Senhor o capacitar. Ele mostra essa capacitação, Ele deu à igreja, mas para isso é para que a igreja seja preparada, para que a igreja seja aperfeiçoada, cada um no seu chamado, irmão. Às vezes você tem um chamado de louvar, louve ao Senhor com excelência, adora ao Senhor com excelência. Às vezes você tem um chamado de evangelizar, de ganhar almas, de trazer pessoas para a casa do Senhor, faça o seu melhor. Meu irmão, eu consigo só lavar o banheiro, faça com excelência. Quando cada dia mais, quando eu comecei na caminhada, eu comecei a aprender a palavra de Deus, eu comecei a mergulhar. Era tão bom quando você juntava a equipe e começava: vamos cuidar da casa do Senhor. Não pode deixar que eu vou lavar o banheiro, pode deixar que eu vou cuidar do altar. É o zelo da casa do Senhor, é aquele cotidiano, é algo que Paulo está falando para Timóteo. Ei, não se preocupa, que Deus está capacitando, Deus vai mandar recurso, Deus vai mandar direcionamento, Deus vai preparar, Deus vai cuidar. Mas aquilo que está nas nossas mãos, o Senhor não vai fazer. Se a palavra está aqui, se você tem que mergulhar na palavra, tem que se aprofundar, leia a palavra. Às vezes o cansaço, ele nos vence. Às vezes não conseguimos vencer o cansaço, mas é onde que devemos resistir. A oração, devemos orar ao Senhor continuamente. Paulo fala: orar sem cessar. É um dos principais tópicos, né, para um cristão, para um obreiro aprovado, para uma pessoa que ama a Deus. Muitos às vezes consideram uma oração como: não, hoje eu estou tão cansado que eu não consigo orar. Meu irmão, oração é diálogo com Deus, é você falar com Deus. Você não tem que se sentir cansado por falar com Deus. Você se prostra na presença dEle e começa a agradecer, começa a falar: Senhor, obrigado pelo teu carinho, pelo ar em que respiramos, obrigado pelo pão, pelo teto. Às vezes no mínimos detalhes esquecemos de agradecer ao Senhor, quando vamos trabalhar e voltar para casa. Isso aí é o cuidado de Deus. Muitos vão e nem voltam, irmãos. Devemos ter o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Devemos ter essa consciência dessa capacitação que Deus nos tem nos concedido.
É tempo de nos alertarmos. A Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Não inclua nesses muitos, seja o diferencial na sua vida. Deixa Deus ser o movimento na sua vida. Deixa fazer o essencial para você, porque Ele ainda é Deus. Deixa Ele te usar na proporção que Ele te chamou. Ele deu alguns para evangelistas, aquele que tem o dom de evangelizar, e tem uns que são doutores e pastores, aqueles que cuidam, aquele que tem a arte de levar a ministração, a revelação, a profundidade. São chamados de Deus. O Senhor colocou a cada um no seu devido lugar. Somos membros, somos um corpo. Não tem como todo mundo ser dedo, todo mundo ser ombro ou pé, não, meu irmão. Seja a função que Deus te colocou. Vai aonde o Senhor te enviou, que Ele é contigo. Ele não vai te desamparar. O quarto tópico, aperfeiçoar. Colossenses 2:10 fala assim: estáis perfeitos nele, que é a cabeça de toda a plenitude da divindade. Quando entendemos que, quando Paulo escreve a carta a Colossenses, capítulo 2, versículo 10, quando fala que devemos ser perfeitos neles, que é a virtude, a plenitude de todas as divindades. O Senhor, Ele está no controle de tudo. Até da oposição, o Senhor, Ele está no controle de tudo. Entendemos que às vezes muitas das pessoas falam, mas a soberania de Deus, o Senhor nos deu o livre-arbítrio. Temos o livre-arbítrio para escolher, verdade. O Senhor nos concedeu o livre-arbítrio de escolha, mas o livre-arbítrio, ele não passa da soberania de Deus. Ele continua sendo Deus. Ele é maior do que o nosso livre-arbítrio. Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Ele está no controle e na circunstância de tudo. O grande eu sou, o príncipe da paz, Ele toma o controle de tudo. Independente quando a gente se coloca à posição, não, Senhor, eu não quero. Ele está no controle. Se Ele te chamou, coloca-se na posição. É um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes 3 vai falar sobre esse tempo. Há tempo de chorar, mas há tempo de se alegrar. E temos que entender o tempo de Deus para a nossa vida. Esse tempo ele vai se cumprir. Se Deus prometeu, meu irmão, Ele vai se cumprir. Olha com quantos anos que Abraão teve o seu filho Moisés. Quanto tempo que levou para ele salvar, mudar a circunstância do povo de Israel. O povo ficou humilhado ali, sofrendo na mão de Faraó. É o tempo de Deus. Tudo tem um propósito. Deus não perdeu o controle da circunstância. Ele não perdeu o controle da situação. Às vezes você pode estar pensando, mas minha vida está um caos, eu não estou conseguindo. Ele está no controle. Ele não manda prova a qual não possamos suportar. A Bíblia fala que Ele manda o escape. Às vezes se você está passando por esse tipo de prova, é porque Ele quer te aprovar para te levar você a patamares maiores. Ele quer te colocar em lugares maiores. Mas às vezes não estamos preparados para receber o que Deus tem para nós. Podemos sair da presença dEle, ficar arrogantes, orgulhosos, soberbos. Então é tudo um degrau, é todo um processo. Tudo é um processo na nossa vida, é o tempo do Senhor. Devemos entender sobre esse aperfeiçoar. É igualzinho o ouro, para ele chegar no seu estado original, naquele ouro que brilha, que reflete. Ele passa pelo tempo da temperatura. Ele não pode ser queimado por muito tempo, porque ele não vai brilhar como ele deve brilhar. Devemos entender que o processo de Deus, ele é dolorido, pode ser dolorido, mas eu tenho certeza que quando começar o Senhor se manifestar sobre a sua vida, aquilo que Ele tem para você, algo maior vai fluir, algo maior vai se manifestar, algo maior vai operar na sua vida, porque Ele é um Deus que cumpre a sua palavra. Ele cumpre, Ele zela pela tua palavra. O quinto tópico que eu quero falar aqui nessa noite: instruir em justiça. Em 1 Timóteo 4,6 fala: propondo essas coisas aos irmãos, serás bem ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido.
O que quer dizer essa palavra? Alimentando constantemente da palavra. Como nós podemos ser instruídos na justiça? A palavra, ela é a justiça de Deus. Através da palavra, do alimento diário da palavra, ela vai nos fortalecer. Paulo fala sobre o alimento irracional, sobre o leite irracional. Quando é criança, devem dar o leite irracional, mas quando vai crescendo, o alimento vai mudando. Assim é a palavra de Deus, meus irmãos. Às vezes temos que sair do tempo da meninice. Às vezes devemos sair do tempo porque o Senhor já quer algo maior. O Senhor já te deu algo maior. Tem que parar com disse, me disse. Faz para o Senhor, faz para agrado do Senhor, faz para louvor do Senhor, porque a Ele é a glória, a Ele é o louvor, a Ele é a adoração. Tudo é para Deus, tudo é por Ele são todas as coisas. Temos que ter essa certeza. Dê o seu melhor para o Senhor, porque Ele deu o melhor para nós, que foi Jesus Cristo. Que a Bíblia em si, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ela aponta para Cristo. Ela menciona a Cristo, que Ele iria vir, que Ele iria padecer ali numa cruz, por amor de nós. Aquele foi o melhor do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele se despiu do céu, Ele se desceu, se tornou como homem, se fez como homem, para sentir o que eu e você sentimos, as dores, as dificuldades, as necessidades, as fraquezas, os momentos de solidão. O Senhor sentiu isso lá no Getsemane, quando Ele chega para os seus apóstolos e fala: vocês não podem orar ou vigiar nem sequer um pouco? E quantas das vezes bate esse momento? Mas hoje temos o Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos fortalece, que a Bíblia fala que Ele chora com gemidos inexprimíveis, que Ele pega nossas orações e apresenta diante de Deus. É tempo de permanecer fitos os nossos olhos, entendendo esse aperfeiçoar do Senhor nas nossas vidas, manter firme e focado para a palavra do Senhor, para que Ele tem nos proporcionado, para que Ele tem nos chamado. O Senhor, Ele cuida, irmãos, Ele guarda. Enquanto estamos aqui adorando, cuidando, zelando, louvando ao Senhor, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua família. Às vezes Ele está cuidando de algo que vai acontecer amanhã na sua vida. Ele já está ali, no controle, na circunstância, porque o nosso Deus, Ele é onipotente, Ele é onipresente, onisciente. Ele tem o controle de todas as coisas. Só devemos nos tomar a posição, entendemos que Ele é o Criador. Se a Bíblia em si fala que Jesus, Ele passou por provações, por tribulações, quem diremos nós que somos servos, que somos filhos? Ele está no controle, Ele está nos aperfeiçoando para a boa obra. Paulo está falando para Timóteo: ei Timóteo, o Senhor vai te aperfeiçoar, não vai de acordo com as sãs doutrinas. Ei, vai levantar muitas falsas doutrinas. Persevere na doutrina, persevere na comunhão, continue firme na palavra, não desvie da palavra do Senhor, mantenha firme, sede firmes e constante no Senhor. Devemos entender isso, irmãos. Em Provérbios fala que toda a palavra de Deus, ela é pura, e ela é um escudo para os que nele confiam. Às vezes você pode estar pensando: mas por que eu estou passando por isso? Vai na palavra, tem a resposta. A palavra, ela é escudo, ela vai te proteger, ela vai te blindar, você e a sua casa, porque ela cuida de você. Ela é o manual que o Senhor deixou para nossas vidas. A palavra, mergulhe na palavra, inspire na palavra. Aleluias. O sexto ponto que eu quero colocar aqui nessa noite, que Paulo deixou para Timóteo: repreender. Hebreus 4:12, Provérbios 3:11 fala: filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. A palavra de Deus, ela repreende. A palavra de Deus, ela exorta. A palavra de Deus, ela cuida. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus repreende quem Ele ama.
A Bíblia, ela nos instrui a cada dia mais que devemos seguir a verdade, que o Senhor Jesus é a verdade, que a palavra é a verdade. E devemos entender que até a fé, através da fé que ela vem pelo ouvir, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a partir do momento que não estamos ali lendo a palavra, buscando a palavra, eu entendo que a fé, ela vai diminuindo, ela vai se desvaindo. Mas quando você busca a palavra de Deus, você se refrigera na palavra de Deus, a sua fé vai aumentando. Às vezes Deus te dá a capacidade para derrubar um gigante, às vezes Deus deixa você passar pela fornalha, porque Ele aumentou a sua fé, Ele é contigo. A Bíblia fala, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer, ei, erga-te daqui para lá, erga-te lá para colar, e você vai ser mais do que vencedor, porque o Senhor te concedeu, o Senhor te deu, o Senhor te colocou em lugares maiores, o Senhor te fez ainda muito mais, porque Ele aumentou a sua fé nele. Ele aumentou a sua fé porque você leu, você buscou, você mergulhou na palavra dele. Devemos entender, essa é a palavra da verdade. Devemos entender aquilo que o Senhor tem chamado para a nossa vida. E por fim, Paulo fala assim: sendo apto, preparado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela nos prepara para toda boa obra. Ela nos conduz para toda boa obra. Mesmo que estivemos passando por momentos difíceis, ela vai nos preparar. A Bíblia, ela conta sobre uma passagem que fala de dois tipos de pessoas. Aquela pessoa que ela manteve firme na rocha, que construiu a sua casa na rocha, e aquela pessoa que não se emancipou a sua casa na rocha. Em Lucas 6,47, vai dar esse relato a respeito desses dois tipos de pessoas. Vamos colocar dois tipos de classe, até hoje dentro da palavra ou dentro da igreja. Entendemos que quando Jesus, ele começa a falar sobre esses dois tipos de pessoas, quando ele começa a construir a sua casa sobre a rocha, a Bíblia fala que aquele que constrói a casa sobre a rocha, ele começa a cavar. E ele vai cavando até que o alicerce seja profundo, aonde que ele vai integrar a sua casa ali. E vem as chuvas, vem as tempestades, né? Vamos colocar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, vem as tribulações, vem as perseguições dentro do trabalho, vem os caluniadores. Sopra sobre aquela casa e nada derruba. Vem os ventos e nada derruba. Porque aquela pessoa, ela cavou, ela procurou. Quando se trata que essa passagem que Lucas, ele escreve, ele está falando a respeito de profundidade da palavra. Às vezes devemos mergulhar na palavra, ir mais profundo na palavra, porque quanto mais firmes estivermos na palavra, não vai ser qualquer tempestade ou qualquer vendaval que irá nos derrubar, porque estamos firmados na palavra. E a palavra, ela é Cristo, porque a rocha é o Senhor Jesus. Se você estiver firmado na palavra, pode levantar 11.000 demônios contra a tua vida, que 1.000 vai cair à sua direita e 10.000 à sua esquerda, e você não vai ser atingido, porque a palavra é contigo, você está firmado nela. E a Bíblia fala sobre aquele que fundou a sua casa sobre areia. Sequer ele se preocupou em cavar para alcançar os alicerces, firmar na rocha. Isso se fala de pessoas preguiçosas, irmãos, pessoas que não têm zelo pela palavra, pessoas que não gostam de buscar a palavra de Deus. Em Lucas fala a respeito disso, Lucas 6,47 em diante. Entenda que a palavra de Deus em si, ela é soberana, ela é o nosso manual. E é tempo de nós aprendermos a cada dia mais, tirar aquele tempo que o Senhor tem saudade, de você colocar aquele despertador para acordar às 3 da manhã e orar a Ele ali, principalmente nesse vento frio. Agora está chegando novamente aqui em Brasília. Ora a Deus, meu irmão, intercede pela sua família, intercede pela tua casa, intercede pelo ministério, pelos projetos, intercede, paga o preço. Você é o sacerdote, você é a sacerdotisa do teu lar. Ore a Deus. O Senhor te chamou, Ele te levantou para que você vá e dê fruto, que o fruto permaneça em vós. Continue firme na palavra.
Paulo continua falando a Timóteo, no verso 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você quer fazer uma boa obra de Deus? Você quer continuar instruído? Palavra, o nosso manual da fé, a nossa bússola, aquele que vai nos conduzir, aquele que vai nos mostrar. Não desvie nem pela direita e nem pela esquerda. A palavra de Deus, ela é soberana. Desde já eu louvo ao Senhor por mais essa oportunidade. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Depois eu vou ali pegar o esboço com o irmão para, dar mais uma alimentada. Amém? Que bênção, né, irmão? Você pode aplaudir a Jesus uma vez mais? Maravilha. Estar sendo instruído na palavra de Deus é tremendo, né? É um manual para vencermos. Vamos aqui render graças ao Senhor. Peço que você fique de pé para estarmos ministrando a bênção apostólica, para que você vá para o seu lar cheio de bênção, cheio de vitória, em nome de Jesus. Amém? Vamos ter que levantar, né? Amém? Estende suas mãos aí. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a rica comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja em nossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre, e que todo mais que vencedor e vencedora diga: Deus abençoe, vá em paz, em nome de Jesus.